Olá, eu sou o Marcos Petri e este aqui é mais um vídeo do Diário de um Autista, hoje a pedidos, falando sobre problemas na fala e na dicção. Me perguntaram se eu tinha problemas na fala quando pequeno. Pois bem, problemas na fala em si eu nunca apresentei. O que houve foi uma demora em começar a balbuciar, ou começar a conhecer as palavras, a estrutura da língua portuguesa, que na maioria dos bebês acontece ali por volta dos 2 anos e meio, 3 anos. Quem tem criança em casa sabe do que eu estou falando. As crianças começam a querer se aproximar das palavras que elas escutam. Esta fase eu não tive. Eu comecei a falar com 3 anos e meio, posso dizer. E a partir do momento que eu comecei, eu não tive erros muito grandes, assim, que comprometessem o sentido daqueles que estavam ao meu redor, o sentido que aqueles captavam. Eu falava as palavras de uma maneira inteligível, de uma maneira que pudesse ser claramente e facilmente interpretada. Eu era bastante objetivo e as pessoas entendiam com muita facilidade aquilo que eu pedia delas, aquilo que eu requeria, como eu queria que fosse feito. Então eu desenvolvi muito e foi graças à participação dos meus pais, dos meus avós maternos e paternos na criação e também alimentando com estímulos o meu cérebro. Recebi estímulos de música, jogos de palavras, aqueles cartões com nomes de animais e relação com a sua letra no alfabeto. Por exemplo, tinha lá a letra Z para zebra, a letra A para arara, por exemplo. E eu ficava olhando aquilo até um pouquinho mais de 3 anos. A partir do momento que eu comecei a verbalizar, eu não tive tanto problema assim. Eventualmente, muito eventualmente, eu trocava uma letra por outra, eu falava um pouco rápido e deixava assim algumas nuances de fora da língua culta, mas eram casos excepcionais, tá? Então, eu falava tão bem quando era pequeno que flexionava gênero, número e grau, uma coisa que é difícil para as crianças, né? Eu até fazia algumas brincadeiras um pouco minuciosas demais, eu diria. Nós tínhamos aqui uma grande amiga que morou conosco até que eu completasse pouco mais de 6 anos de idade, e ela me chamava de tesouro. Eu flexionava a palavra tesouro para o feminino e dizia que ela era tesouro. Então, se eu era tesouro, ela era tesoura. E tinham outras situações, por exemplo, eu reconhecia os palavrões quando eu ia crescendo. E uma vez a minha mãe falou pausadamente, na esperança de que eu não fosse reconhecer que expressão que era aquela, falou assim: demonio. E já na hora eu fiquei com aquilo na cabeça, e no dia seguinte, eu com os meus pouco mais de 5 anos, soltei para minha avó paterna. A minha mãe, ela tão moralista, disse demônio, que é um palavrão. Então a minha relação com as palavras sempre foi muito boa. E hoje em dia é uma coisa que eu herdo e que eu tento deixar intocado. Eu tento ler, eu tento me alimentar com estímulos de música, igualzinho eu fazia naquela época. Eu deixo o rádio ligado muitas vezes, quando possível, à noite, que é o momento mais oportuno para que a gente retenha informações. Se eu tenho que estudar algum conteúdo, eu faço à noite, eu leio, vou dormir e no outro dia eu me sinto mais preparado. É uma coisa que eu apliquei na faculdade, apliquei na pós-graduação e tem dado muito certo. Tem me mostrado novos horizontes assim de uma maneira inacreditável. Eu aconselharia para vocês que têm seus filhos utilizarem o período da noite para estimular os cérebros deles com música, principalmente a música clássica, que trabalha os 2 hemisférios do nosso cérebro por igual e estimula a criatividade. Também estimular seus filhos com conversas produtivas, sempre com as palavras como são pronunciadas corretamente, próximo de um dicionário.
Mas o imprescindível, gente, é a participação de todos no lar, para que a criança se sinta, acima de tudo, acolhida e amada do jeitinho que ela é. Então está dada a minha dica, está sanada a resposta, espero que esteja. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou pesquisar para responder aqui em mais vídeos do Diário de um Autista. Muito obrigado por terem assistido. Tchau, até um próximo vídeo.